A força motriz de qualquer processo de construção de equipes, de novo, é a capacitação continuada. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Os colaboradores precisam entender e sentir que é necessário o aprimoramento contínuo. Agora, no entorno da capacitação continuada, gravitam alguns componentes fundamentais. Para a gente começar a construir uma equipe, nós primeiro precisamos pensar nas individualidades. Então, cada colaborador precisa passar por um processo de autoconhecimento. Sem dúvida nenhuma. De novo, o autoconhecimento é a habilidade que pavimenta o caminho para todas as outras habilidades serem construídas, inclusive. Nós estamos falando de autoconhecimento para autogestão. Autoconhecimento é o que a gente chama, por exemplo, no modelo iceberg, daquilo que ninguém vê, né? Porque ninguém vê como eu penso e como eu me sinto. Né? O modelo iceberg fala muito sobre isso, né? A analogia com iceberg, né? Abaixo da superfície, ninguém vê aquilo que eu penso e sinto. Acima da superfície é aquilo que as pessoas veem, inclusive eu vejo nas outras pessoas, que são os comportamentos e os resultados. Então a gente começa primeiro pensando nessa parte submersa, que ninguém vê, submersa, né? Que são os meus pensamentos, as minhas crenças, aquilo que eu acredito. E esse primeiro patamar, digamos assim, que é dos pensamentos, das crenças, daquilo que eu acredito, dá origem aos meus sentimentos, que eu prefiro falar até de respostas emocionais, né? Aquilo que eu penso geram respostas emocionais. Então, na minha visão, é extremamente importante que cada pessoa passe por esse processo. Porque para eu conseguir gerir o mundo externo, primeiro eu preciso entender como gerir o mundo interno. E para isso eu preciso identificar, né, como eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu tenho, aquilo que eu não tenho, quais competências eu tenho, quais habilidades eu não tenho. Então, primeiro um trabalho de autoconhecimento para a autogestão. Né? O que é autogestão? E basicamente, num trabalho em equipe, é eu entender, de novo, a partir das informações que eu obtive através de um processo de autoconhecimento, quais conhecimentos, habilidades e aprendizados eu tenho, quais eu não tenho e não consigo aprimorar, porque não é minha área, e aí eu vou pedir ajuda para o outro. A autogestão entra nisso. Mas para isso, Ivo, a gente precisa de um binômio muito poderoso, que é amplamente reconhecido no ambiente organizacional e não é conversinha motivacional nem bonitinha. É um binômio formado por humildade e coragem. Fantástico. Tá? Mas humildade, há uma confusão. Humildade não é despretensão, não é um voto de pobreza, não é um sujeito tímido, quietinho, não tem nada a ver com isso. Se a gente for num bom dicionário, Antônio Ruais, por exemplo, a gente vai encontrar lá, humildade vai estar despretensão, timidez, conivência, complacência. Agora tem um vocábulo, na verdade um conceito no final da lista que ele é muito poderoso. Diz assim, humildade. O sujeito humilde é consciente das próprias limitações. Por que isso é importante? Porque eu só vou aprimorar aquilo que eu sei que precisa ser aprimorado. Caso contrário, se eu não sei aquilo que eu não sei, eu não vou buscar capacitação. Né? Tem uma frase do Yang que é sensacional. Ele fala assim, até que eu me torne consciente, o inconsciente vai reger a minha vida e eu vou culpar o destino por isso. Né? Eu preciso ter consciência. Por que a humildade é importante? Porque eu, naquilo que eu não tenho ou não posso aprimorar, eu, de novo, vou contar com outro que vai me complementar e me complementar e completar. E o segundo componente deste binômio é a coragem. Coragem, o clichê diz que coragem é ausência de medo, mas coragem, nesse sentido, eu estou falando porque coragem, sobretudo num trabalho em equipe, num ambiente colaborativo, é coragem para desapegar daquilo que não agrega valor à minha equipe, não gera resultado à minha equipe. Precisa de muita coragem para desapegar, né? Desapegar daquilo que não serve mais. Não serve mais. Aquilo que eu fazia antes não me garante resultados presentes e futuros, né? Isso tudo, de novo, Ivo. Autoconhecimento, autogestão, humildade e coragem
para construir um ambiente colaborativo. Fantástico. Né? Colaboração é a mais poderosa das tecnologias. O líder é a força motriz desse movimento, sem dúvida nenhuma. Não existe melhor maneira, existem muitos recursos, muitas ferramentas para a pessoa exercer a liderança. Primeiro que liderança não é uma posição, né? Liderança é uma habilidade. E o líder é a força motriz de um ambiente onde a colaboração vai acontecer. Para que a colaboração aconteça, algo que não pode faltar é o exemplo. O líder precisa ser o exemplo e a referência daquilo que ele pretende. Então, se o líder pretende um ambiente ou uma organização, uma empresa, onde todos entendam a importância do aprimoramento contínuo, ele precisa ser exemplo na questão de estar aberto ao aprimoramento contínuo. Se o líder pretende um ambiente colaborativo, ele precisa ser o primeiro a colaborar. Porque no final das contas, Ivo, o líder ele precisa entender que ele não motiva ninguém. Eu não acredito na pessoa que motiva. Até porque motivação, que é um tema muito pertinente, ele é maravilhoso. Motivação é o motivo que me impulsiona para a ação. Algo, claro. Agora, a motivação é pessoal e intransferível. Sem dúvida. Eu não motivo ninguém, eu posso desafiar, eu posso Convidar, eu posso convidar, eu posso distender e, mais do que nunca, a palavra que eu mais gosto, eu posso encorajar. Isso é muito poderoso. Então, o líder vai encorajar a colaboração, ele vai convidar, ele vai provocar, ele vai distender, mas para isso ele precisa ser exemplo, porque no final das contas, o líder, no meu ponto de vista, precisa entender que ele precisa fazer, ou melhor, construir um ambiente onde todos os outros colaboradores se sintam co-criadores e co-roteiristas da cultura da empresa. Porque na ausência do líder, a empresa precisa funcionar. Se depender só do líder, não adianta. Na verdade, quando a gente fala de cultura, e aí existem os manuais de cultura, código de cultura e tudo, e por aí vai, mas a cultura não é o que está escrito no papel. Cultura é o que nós, como equipe, fazemos repetidamente todos os dias. E aí o líder, ele é a força motriz desse movimento.